Olá pessoal, tudo bem? E aí, você sabe dizer se sempre uma função ela assume valores máximos e valores mínimos? E se não for sempre, você sabe qual é a condição que é necessária para a gente garantir que isso sempre aconteça? Não? Ainda não sabe? Então fica comigo até o final dessa aula, que é o que vamos aprender hoje. Vamos aprender quais as condições que são necessárias para que uma função ela tenha máximos e mínimos absolutos, tá? E além disso, vamos aprender a encontrar esses valores máximos e mínimos. Então, realmente essa aula está imperdível. Você tem que ficar comigo para aprender tudo direitinho. Então, vamos lá? Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal e quer apoiar esse projeto de videoaulas, se você quer mais exercícios resolvidos, é muito simples. Basta você aí se inscrever no canal e deixar seu like. Isso vai fazer com que o YouTube possa divulgar nossas aulas para mais pessoas, né? E assim a gente vai ter condições de disponibilizar mais vídeos para vocês. Tá certo? Então, vamos começar a aula de hoje relembrando o que a gente tinha lá no cálculo 1. Lembra que a gente também estudou máximos e mínimos de funções lá no cálculo 1? Então a gente tinha uma função definida no intervalo fechado e limitado, que a gente já aprendeu nesse curso que quando eu tenho um intervalo que é fechado e limitado, ele é compacto, né? E aí, se além disso, ou seja, se além do domínio da função ser compacto, a gente acrescentar que f é contínua, então a gente tinha a garantia de que f assumia um valor máximo e um valor mínimo nesse intervalo aqui. Tá bom? Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, professor, como é que a gente calculava mesmo esses valores máximos e mínimos? Bem, primeiro passo era encontrar os pontos críticos da função, né? Esses eram os primeiros candidatos, né? Porque a gente já viu que os pontos críticos são os candidatos a máximos e mínimos locais, consequentemente eles também podem ser máximos e mínimos absolutos nesse intervalo que a gente está considerando. E aí os outros candidatos a ser valor máximo e mínimo era justamente a gente aplicando o valor nos extremos, né? Então, o que é que a gente fazia? A gente estudava, achava os pontos críticos, né? Digamos que x0 é um ponto crítico de f, e aí a gente calculava na função. O valor que fosse maior e o valor que fosse menor seriam, respectivamente, o máximo absoluto e o mínimo absoluto. E aí, deu para lembrar? Show de bola. Pronto. Então, se você já relembrou isso aqui, você não vai ter nenhuma dificuldade. Por quê? Porque é simplesmente a mesma coisa, né? A gente vai ver que é exatamente transferir, né, esse estudo aqui para funções de 2, 3, né, quantas variáveis a gente quiser. Então, vamos ver aqui, né, como é que fica o teorema. Vamos lá. Então, temos aqui o teorema, ele fala o seguinte, ó, suponha que f de D no R2, em R, seja contínua, certo? Em que esse D aqui, ele é compacto. Lembrando, né? Compacto é fechado e limitado, né? A gente já viu isso na nossa aula sobre noções topológicas, tá? Caso você ainda não tenha assistido esse vídeo, eu vou deixar ele aí na descrição do vídeo, ou então você pode clicar nesse link que está aparecendo aqui no alto. Bem, então o teorema ele garante o seguinte, sobre essas condições, f assume um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto em D. Beleza? Professor, então quer dizer que a função só vai ter máximo e mínimo absoluto se ela for contínua e o domínio for compacto? Não, não é isso que eu estou falando, tá certo? O que eu estou falando é que nessas condições do teorema, obrigatoriamente a gente tem um valor máximo e um valor mínimo. Caso a função não seja contínua ou o domínio não seja compacto, pode ser que a gente tenha valores máximos e mínimos ou não, tá certo? Pode ser que tenha só valor máximo, pode ser que tenha só valor mínimo, mas garantido eu tenho se a função for contínua e o domínio for compacto. Beleza? Então vamos ver como é que a gente
encontra esse valor máximo e esse valor mínimo num exemplo aqui, para que você relembre, inclusive, como é que a gente fazia lá no cálculo 1. Então, o exemplo que eu trouxe aqui é o seguinte, ó. Determine os valores máximos e mínimos da função f de xy, dada por essa expressão, nesse retângulo D aqui, tá bom? E aí, a primeira coisa que a gente tem que saber é, professor, esse domínio é compacto? E segundo, essa função é contínua? Né? Porque se a gente quer que sempre tenha, o teorema nos disse que a função tem que ser contínua num domínio compacto. Né? Então veja só, claramente a função ela é contínua. Por quê, professor? Porque ela é um polinômio em x e y, tá bom? Então, ela é ser infinito. A gente já viu essa definição aqui no curso, já falei algumas vezes. Professor, o que é ser infinito mesmo? É uma função que você pode derivar infinitas vezes e as derivadas delas ainda são contínuas, tá bom? E o domínio. O domínio, eu já estou dizendo que é um retângulo, né? Mas vamos fazer aqui, vamos fazer um esboço aqui desse retângulo, né? Então, a gente tem o seguinte, bem, o x está variando entre 0 e 3, 1, 2, 3, e o y entre 0 e 2. Então, quando eu cruzo aqui essas duas variações, a gente encontra aqui, né, o nosso retângulo. Beleza? Então, a região que a gente está tratando é essa daqui. É o eixo X, o eixo Y, tá? Pronto. Então, a gente já identificou a região. Então, a pergunta, essa região ela é fechada? Professor, o que é fechada mesmo? Fechado, um conjunto ele é fechado quando a sua fronteira está contida no conjunto. A fronteira de D, né, ó, são essas linhas aqui, né, que circulam o quadrado. Elas fazem parte do conjunto? Sim, professor, elas fazem parte, porque aqui eu tenho as igualdades. Então, a fronteira de D, né, ó, a fronteira de D está contido em D. Então, isso implica que D é fechado. Show de bola. E D é limitado? É, professor, claramente limitado, né? Você pega aí a bola centrada na origem de raio 1 milhão, né? Tem gente que gosta de pegar o negócio bem apertadinho, né? Qual é a bola limite aqui que cabe? Mas a gente só quer saber se cabe dentro de uma bola, né? Essa foi a definição de um conjunto C limitado. Né? Então, se eu pegar a bola centrada de raio 0, né, e raio 1 milhão, com certeza esse conjunto está dentro dessa bola. Então, esse conjunto também é limitado. Então, D também é limitado por esse motivo. Limitado. Pronto. E a gente já aprendeu que um conjunto que é fechado e limitado, ele é compacto. D é compacto. Pronto. Então, D é compacto. A gente já viu também que F é contínua. Então, pelo teorema que a gente acabou de ver, essa função aqui ela assume um valor máximo e um valor mínimo nessa região aqui, D. Beleza? Pronto. Professor, agora vamos para a segunda parte, né, desse tipo de questão ou desse tipo de problema. Tudo bem, a gente sabe que existem valores máximos e valores mínimos. Agora, como é que a gente encontra esses valores máximos e mínimos? Então aqui é meio que uma receita de bolo mesmo, ou seja, você vai seguir esses passos aí e só tomar cuidado com as contas que não tem erro, tá bom? Ou seja, se eu tivesse querendo encontrar máximos e mínimos dessa função, né, locais, o que é que eu ia fazer? Eu ia encontrar primeiro os pontos críticos. Então, isso é o que a gente vai fazer primeiro. Então, o primeiro passo é justamente encontrar os pontos críticos de F. Tá? E como é que a gente acha mesmo, professor? Basta a gente fazer o gradiente de F, né? E igualar isso aqui ao vetor nulo. Como a gente sabe, né, que o gradiente de F é fx, fy, então a gente vai calcular as derivadas parciais e igualar elas a zero. Assim a gente monta um sistema e encontra quais são os pontos, né, que são solução desse sistema. Consequentemente, vamos encontrar aí os pontos críticos.
Beleza? Pronto, então vamos lá. Ó. Então eu vou fazer aqui a derivada com relação a x. Vai dar quanto? Bem, quando eu derivo com relação a x, y é constante, né? Então, derivada de x ao quadrado dá 2x. Derivada de menos 2xy com relação a x vai dar menos 2y. Derivada de 2y com relação a x, bem, y é constante, então é zero, né? Então, essa aqui é a derivada da nossa função com relação a x. E com relação a y, professor? Bem, com relação a y, agora eu vou encarar x como uma constante. Então, se x é constante, essa derivada aqui é zero. Quando eu derivo isso aqui com relação a y, vai me sobrar menos 2x. Derivando 2y com relação a y dá 2. Né? Então, mais 2. Pronto. Então, ó, vou igualar aqui a zero e igualar aqui a zero. Então, quando eu igualar aqui a zero, né, eu fico com menos 2x igual a menos 2, passando 2 para o segundo membro. Esse menos 2 eu passo dividindo. Então, a gente chega que x é menos 2 sobre menos 2, que dá igual a 1. Né? Menos por menos mais, 2 dividido por 2 dá 1. Pronto, o valor de x é 1, eu venho e substituo aqui. Então, vai ficar ó, 2 vezes 1 menos 2y igual a 0. Então, 2 igual a 2y. Né? Passo o y para o outro membro. Ô, professor, e a variável não sempre fica no primeiro membro, não? Isso é uma coisa que foi inserido na nossa cabeça, mas tem nenhuma necessidade, né? Não é igualdade, tá bom? Então é bom que a gente trabalhe até o lado esquerdo do cérebro, mudando um pouquinho, né, as nossas rotinas. Aí eu passo 2 dividindo, então eu vou ficar com 2 dividido por 2 igual a y, ou seja, y é igual a 1. Beleza? Então qual é o ponto crítico que a gente encontrou? Então a gente encontrou aqui P0 de coordenadas 1 e 1. Tranquilo? Aí você pergunta assim, professor, mas aí eu tenho que agora achar hessiana, verificar se esse ponto é de máximo ou de mínimo ou de cela. Não, você não precisa. Por que você não precisa? Porque a gente já sabe o seguinte, que os valores máximos e mínimos da função no interior, né, eles são pontos críticos. Tá bom? Então, ou seja, esse cara é um candidato a ser um valor máximo ou mínimo. Pode ser até que ele seja um ponto de cela. Mas como a gente sabe que ele tem valores máximos e valores mínimos, a função tem, basta eu aplicar esse ponto na nossa função e deixar esse valorzinho guardado. Tá certo? Por quê? Porque depois a gente vai analisar nos pontos da fronteira do domínio. E aí, quando a gente analisar nos pontos da fronteira, a gente vai comparar apenas quanto é que está o valor de f aplicado nesses pontos. O valor que for maior, esse vai ser o valor máximo. O valor que for menor, esse é o valor mínimo. Então, esse é o roteiro que a gente vai seguir, tá bom? Ou seja, então vamos aplicar aqui f nesse ponto, ou seja, f de 1, 1. Bem, f de 1, 1 vai ser igual a 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes 1, mais 2 vezes 1. Então, isso aqui dá igual a 1 ao quadrado dá 1, menos por mais, menos, menos por mais, menos. 2 vezes 1 vezes 1, 2, mais 2 vezes 1, dá 2. Ou seja, isso aqui dá igual a 1, tá bom? Então, ó, vamos guardar aí que no ponto 1, 1, a gente encontrou f de 1, 1 igual a 1. Guarda esse valorzinho aí. Beleza, professor. Achamos os pontos críticos. Essa parte aí eu já estou sabendo, né, que a gente já vem estudando. Isso aí está tranquilo, né? E se não tiver tranquilo para você, assiste lá a nossa aula, né, em que a gente faz alguns exemplos de como determinar máximos e mínimos de uma função, né, inclusive usando o teste da segunda derivada. Vou deixar aí na descrição do vídeo, ou você pode clicar nesse link que vai aparecer aqui em cima, tá? Beleza, pessoal. Então, ó, feito isso, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou analisar na fronteira. Professor, e como é que a gente faz para analisar na fronteira? Bem, aí você vai quebrar a fronteira
Por exemplo, se ela for formada por retas, como é o caso, então você quebra ela em quantas retas forem necessárias. Se ela for uma curvazinha que dá para você dar uma cara para a parametrização, você parametriza, certo? Então, vai depender muito de qual é a curva que está, né, sendo a fronteira da sua região, do seu domínio, tá bom? Não tenho como dizer assim, ah, sempre é assim. Não. Vai depender, né, da curva que está circulando aí, né, o seu domínio. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou quebrar essa fronteira em 4 curvas. Eu vou chamar essa de cima de gama 1, aqui de gama 2, gama 3, gama 4. Tá bom? Então, vamos só descrever aqui, ó. Quem é gama 1? Bem, gama 1, ó, y é igual a 2, constante. Y é igual a 2. E o que é outra coisa que eu posso dizer? O x está variando de onde até onde, né? Para eu descrever isso aqui, ó. Y é sempre 2, mas o x de onde até onde? De 0 até o 3. Ou seja, y igual a 2 e o x variando de 0 a 3. Tá bom? E agora, professor? E agora a gente aplica essa curva, gama 1, na nossa função. Aplica na função? Exatamente. E como é que a gente faz isso? Bem, a nossa curva não é y igual a 2? Então eu vou chegar aqui e vou colocar y igual a 2. Tá bom? E aí, só para facilitar, eu vou chamar G1. Observe que aqui, ó, o y está fixado, mas o x está variando. Então aqui eu vou transformar isso numa função de uma variável, em que eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando o f e estou deixando x variando entre 0 e 3, e eu estou fixando o y igual a 2. Tá beleza? Pronto, aí o que é que eu faço agora? Eu venho na função e vou aplicar para eu saber quem é essa minha função G1. Beleza, então isso aqui vai dar o quê? Ó, o x, eu não sei quem é, não mexo, eu só vou substituir y por 2. Então vai ficar, ó, x ao quadrado. Quando eu colocar 2 aqui, né, vai ficar menos 2 vezes 2. Então vai ficar menos 4x. De novo, o y igual a 2. Então 2 vezes 2, 4. Mais 4. Pronto, então, ó. Por isso que você falou, né, professor, que a gente tinha que lembrar lá do cálculo 1. Exatamente, né? Por quê? Agora o que eu tenho, ó, que eu vou estudar é uma função de uma variável, que depende de x, no intervalo compacto da reta. Então eu tenho que dizer aqui quem são os valores máximos e mínimos. E aí como é que eu faço? Aí é o mesmo procedimento. Vou derivar essa função, igualar a 0, achar o ponto crítico, né, se ela tiver, e depois eu vou, né, calcular o valor de G1 nos limites do intervalo. Tá bom? Então esses são os candidatos a máximo e mínimo quando eu estou com a função de uma variável. Beleza? Ou seja, de certa forma, o que a gente está fazendo aqui é jogando o trabalho que a gente estava com a função do R2 para uma função que está na reta. Tá bom? Então, beleza. Então, como é que vai ficar isso aqui? Eu tenho que derivar G1. Então, ó, a derivada de G1 vai ser quem? Bem, derivando normal, ó, com relação a x, função de uma variável. Derivando x quadrado dá 2x. Derivando menos 4x dá menos 4. Derivada da constante é 0. Pronto, aí eu vou, ó, igualar aqui a 0, porque eu tenho que encontrar os pontos críticos de G1. Então isso implica para a gente que 2x é igual, passo 4 para cá, e agora passo 2 dividindo. Então implica que x é igual a 4 sobre 2, que é 2. Então esse é o ponto crítico da nossa função g. Aí você pode se perguntar, professor, eu tenho que usar o teste da primeira ou o teste da segunda derivada para verificar se esse ponto é de máximo ou de mínimo? Não. A gente simplesmente vai pegar, ó, x igual a 2 e y está fixado igual a 2 e vamos aplicar em f. Tá? Ou seja, a gente vai fazer aqui, ó, porque o ponto que a gente encontrou aqui, né, foi o ponto 2, 2. Então a gente vai aplicar f no ponto 2, 2. Beleza?
Pronto. Então, quando eu fizer isso aqui, vai dar o quê? Vai dar 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes 2 mais 2 vezes 2. Então, aqui vai dar igual a 2 ao quadrado dá 4, menos 2 ao cubo, né? Ou seja, menos 8. E aqui mais 4. Então, isso aqui dá igual a 0. Beleza? Aí, assim, pessoal, um detalhe, até para você não fazer um trabalho desnecessário. Como assim, professor? Quando você estiver nesse passo aqui, né, eu nem fiz isso, mas eu vou lhe chamar a atenção para você sempre observar isso, tá? Porque você pode fazer uma conta sem necessidade e até lhe induzir ao erro. Olha só. Esse ponto aqui, ó, que eu estou procurando, esse ponto crítico, podia ser que esse ponto 2, 2, né, que foi o que eu encontrei, ele não morasse nessa região D aqui do nosso domínio. Nesse caso ele mora, né? Porque 2 eu estou pegando, ó, x igual a 2, tá aqui, e y igual a 2. Ou seja, eu estou olhando nesse ponto aqui, ó. X igual a 2, y igual a 2. Né? Estou nesse pontinho aqui que faz parte do nosso domínio, tá certo? Mas pode acontecer que esse ponto não esteja no nosso domínio, tá certo? E aí, se ele não estiver no nosso domínio, não nos interessa, tá bom? Aí você já fala, esse ponto não pertence ao domínio. E pronto, não precisa nem calcular o valor de f nele, beleza? Mas não era o caso aqui. Pronto, então vamos guardar esse valor aqui também, ó. Ou seja, eu vou circulando aqui para facilitar na hora da gente visualizar. Então, no ponto 2, 2, né, a gente encontrou que f vale 0. Acabou, professor, nessa primeira curva gama 1? Não, por quê? Porque o máximo e mínimo dessa função também pode acontecer na fronteira. Então, a gente tem que calcular agora, ó, quanto é que vale G1 no 0. Bem, G1 no 0 vai ficar aqui 0, 0, dá igual a 4. Beleza, então vou anotar aqui também, ó, G1 no 0 dá igual a 4. Professor, e qual é o ponto? Bem, aqui é o valor de x, y está fixado, então o ponto aqui é x igual a 0, y igual a 2. Beleza? Pronto. Falta agora a gente analisar no outro extremo, que é x igual a 3. Então, olhando aqui no x igual a 3, eu venho aqui, ó, substituo x igual a 3. Então vai ficar, ó, 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 4. Então 3 ao quadrado, isso aqui dá 9. Menos 4 vezes 3 dá menos 12 mais 4. Então isso aqui vai dar, ó, 9 com menos 12 menos 3 mais 4 dá 1. Beleza, pronto. Então, nesse ponto aqui, né, ó, ou seja, que ponto, professor? X igual a 3, y igual a 2, né? Porque y está fixado, ó, igual a 2 nessa curva gama 1, tá? Então, nesse ponto aqui, a gente tem que a função, ela vale 1. Professor, e nesses pontos, quando eu estou analisando nos extremos, tem perigo dele não estar aqui no nosso domínio D? Não. Se você fez a parametrização da curva corretamente, não tem risco desse ponto, desses outros pontos aqui que você está analisando, né, que é nesses extremos, eles estarem fora do domínio. Qual é o ponto que pode estar fora do domínio? São esses pontos críticos das funções de uma variável que a gente encontra, tá bom? Então, tem que ficar atento nisso aí para não cometer erro. Beleza, então, essa aqui foi só sobre gama 1. Nossa, professor, dá um trabalho. Mais ou menos, né? É uma coisa necessária. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vai continuar a mesma coisa. Eu vou parametrizar aqui gama 2, gama 3 e gama 4. E aí vamos novamente efetuar esse mesmo procedimento, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer. Então, professor, como é que a gente parametriza gama 2? Bem, ó, eu venho aqui, ó, qual é a característica de gama 2? Bem, eu tenho que para todos os pontos de gama 2, x é igual a quanto? X é igual a 3. Então essa é a parametrização de gama 2 nesse caso. Então,
x é igual a 3. E o y, professor? Bem, o y ele varia, né? O y ele varia ó, de 0 até 2. Então, 0 menor ou igual que y, menor ou igual que 2. Exatamente, tá bom? Eu vou traçar aqui uma linhazinha, né? Só para separar. Bem, então veja, o que é que a gente faz? Então veja, o que é que a gente vai fazer? A mesma coisa. Eu vou pegar gama 2 e vou jogar na função f, tá bom? Ou seja, x é igual a 3. Então eu vou chamar isso aqui de uma função g2. Então g2, só que eu não estou fixando x. Quem está ficando variável é quem agora? Y. Então como eu estou fazendo isso, então agora eu vou chamar g2 de y. Para ser quem? F de 3y. Porque o x igual a 3 está fixado, né? Então veja, o que é que acontece? Isso aqui vai ficar igual, ó. X é 3, né? Então vai ficar ó, 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes y mais 2 vezes y, tá? Beleza. Então isso aqui vai ficar o quê? 3 ao quadrado dá 9. Menos por mais, menos. 2 vezes 3, 6y, mais 2y. Então isso aqui dá igual a 9 menos 4y. Então 9 menos 4y. Pronto. É essa função aqui que agora a gente tem que estudar, uma função de uma variável, a gente tem que estudar os máximos e mínimos nesse intervalo que é compacto. Ou seja, então ela assume um máximo e um mínimo aí dentro. Beleza. Então a gente tem o seguinte. Eu vou calcular os pontos críticos, ou seja, derivar g. Então derivando g2 aqui com relação a y, ó, 9 é constante, derivada de menos 4y dá menos 4. Ah, professor, então a derivada é sempre diferente de zero. Então essa função g2 não tem ponto crítico. Exatamente, não tem ponto crítico, é um ponto a menos para a gente. Então o que é que a gente precisa fazer para saber o máximo e o mínimo dela? Basta a gente substituir, né, quanto é que ela vale no y igual a 0 e no y igual a 2, tá bom? Então para a gente aqui não apagar o exercício, né, nem a região, vamos continuar os cálculos aqui nessa parte. Então eu preciso fazer aqui, né, G2, eu vou aplicar onde? No 0, né, ó, que é esse limite aqui. Então quando eu fizer G2 de 0, isso aqui dá quanto? 9 vezes menos 4 vezes 0, ou seja, isso dá igual a 9, né? Então, aqui dá igual a 9. Beleza, professor. E que ponto é esse aqui mesmo, hein, professor, que a gente encontrou esse valor 9? Bem, ó, o ponto é o ponto, ó, x está fixado igual a 3. Então, 3, e o valor de y é 0. Pronto, então no ponto 3, 0, a nossa função f, ela vale 9. Beleza? Pronto, agora, né, a gente vai substituir no segundo extremo, que é y igual a 2. Então, fazendo isso, né, a gente vai ficar G2 de 2 é igual a 9 menos 4 vezes 2. Então, menos por mais menos, né? Então, aqui vai ficar 9, 4 vezes 2, 8. 9 menos 8 dá igual a 1. Beleza. Então, quem é o ponto aqui, professor? Bem, o valor deu 1, né? E o ponto, o x já está fixado igual a 3 e o y igual a 2. Beleza, pessoal? Pronto. Então, resolvemos aqui sobre gama 2. Agora vamos fazer sobre gama 3, tá bom? Mas eu acredito que você já entendeu a ideia de como a gente faz. Então, vou fazer o seguinte. Vou acelerar aqui e vou chamar um rock aí enquanto você me acompanha. Chama o rock!
pessoal, um tempinho para uma pausa, né? Coincidiu que o ponto crítico, ó, era esse extremo do intervalo. Então, beleza, já calculamos. Agora vamos calcular só no outro extremo, né? Bom? Então, segue o rock. Ufa, né? Então, realmente vocês viram aí que dá um trabalhinho, mas não é nada de muito complicado, né? Realmente é mais um trabalho braçal do que intelectual, né? Podemos dizer assim. Então, qual é o último passo, professor, para a gente finalizar? Bem, o que eu indico é o seguinte, a gente colocou aqui, né, ó, eu fui marcando todos os pontos, destacando. Então, no final você pode colocar assim, em resumo, temos. Aí você coloca o ponto e quanto é que a função vale nesse ponto. Inclusive, nas notas de aula, né, você pode acessar aí nesse site que está aparecendo aqui, tá bom? Ou aí na descrição do vídeo, você pode pegar essas notas de aula, lá eu coloco, né, a listagem de todos os pontos que a gente encontrou aqui, e aí a gente só vai olhar para os valores, ó, que F assumiu. E aí vamos ver quem é o valor maior e quem é o valor menor. Esse vai ser o valor máximo e o que for o menor vai ser o valor mínimo. Bem, o valor máximo é justamente aqui, né? 9. E ele assume no ponto 3,0, tá bom? Que foi igual aqui, né? A gente encontrou o mesmo ponto. Beleza? E o valor mínimo, professor? Bem, o valor mínimo foi 0, né? Que ele assumiu justamente na origem, mas também ele assumiu aqui nesse outro ponto, né? Ó, no ponto 2,2, ele também assumiu o valor 0. Professor, e o que isso quer dizer? Bem, como ele assumiu o valor mínimo em 2 pontos, quer dizer que essa função ela tem 2 mínimos absolutos, tá bom? Bem, então é um cálculo que realmente dá muito trabalho, né? Dá um trabalhinho grande, dependendo inclusive aqui de quantas fronteiras a gente tem. Pode ser que a gente tenha 2, pode ser que a gente tenha 1, pode ser que a gente tenha 3, né? Quantas fronteiras a gente precisar dividir, né? Isso vai ser o quanto de trabalho a gente vai ter. Mas, seguindo todos esses passos com calma, com atenção, de forma bem organizada, né? Na sua folha e no seu caderno, para você não cometer nenhum erro. Felizmente aqui o quadro não é muito grande, né? E acaba ficando um pouquinho imprensado. Mas faz com calma aí, faz, né, bem espaçado, bem organizado, e com certeza você não vai errar esse tipo de exercício. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.